Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao Instituto, tá? Muitos aqui me conhecem, acho que outros não, tá bom? Eu vou me apresentar, mas antes, é interessante nós nos conhecermos também, apesar que é um workshop, né? Então, aqui no Instituto, nós ministramos cursos no máximo de 20 a 20 e poucas pessoas, uma pelo primeiro princípio de qualidade, né? Se tem muito aluno, a gente não consegue priorizar como que está funcionando todo o decorrer, principalmente da parte prática, tá? E até mesmo pelo nosso espaço físico, né? Mas como aqui é workshop, né? O workshop ele também é um conhecimento teórico e prático no seu decorrer do seu dia a dia, mas no decorrer todo do nosso trabalho de hoje, tá? Mas ele é mais a nível de conhecimento de que vocês não vão então participar nas práticas. Então, devido a isso, é só cadeiras e por isso a gente conseguiu colocar 40 pessoas. Eu, particularmente, fiquei muito feliz, tá? Quando a gente soltou o workshop, em coisa de 30 minutos, esgotou as vagas, tá? A gente só divulgou, os professores ajudaram, obrigado, viu, gente? Tá? E aí ficou muita gente querendo fazer fora e, particularmente, eu pensei em ir para o hotel e coisa e tal, mas a ideia das nossas formações mesmo é isso, é limitação, a gente não consegue abranger todos, né, com grande qualidade. Então, para a gente poder fazer uma boa qualidade, tem que ter realmente um pouco menos pessoas, tá? A reprogramação neuropsicobiológica, nós denominamos ela de RNPB, tá? Que trabalha em cima da memória tecidual. Então, nós temos ciências, que nós vamos colocar aqui de onde vem baseado esse método, tá? Que é um mix do que tem de melhor a nível de conhecimento psicossomático, de funcionamento corporal, involuntário, a nível da evolução humana, e também com as percepções psíquicas nossas, né? Como que a nossa psique, como que a nossa mente, nossos programas voluntários e involuntários reagem com as nossas situações. E através disso a gente entra com medicina quântica, que é a medicina séria, a nível da sinapse, de toda a informação corporal, né, a memória, conflitos, que nós chamamos de memória tecidual. A memória tecidual mais ou menos, do que é uma memória de urgência do corpo, tá? Então essa memória de urgência faz o grande diferencial. Desliga o celular, fazendo favor, tá? Faz o grande diferencial para o nosso dia a dia, tá? Por exemplo, que é uma memória de urgência. Você usa urgência constantemente? Mas você vê hoje as pessoas assim, em nível de depressivo intenso, né, atuando constantemente sobre o sistema. Então, a memória tecidual ela é utilizada geralmente quando você não consegue dominar o que está acontecendo no seu dia a dia. E muitas vezes ela pode ser transferida por N fatores, consciente e inconscientemente, ou seja, involuntariamente. Exemplo, eu fui professor de academia há 9 anos, aqui da instituição da cidade, dou aula para fora e ministro também cursos desde 2005, né? Comecei com essa jornada, né? Oi, seja bem-vindo. Então, assim, e quando você coloca um aluno para vir na frente, para fazer um seminário, ele domina aquele território? Ele domina aquele ambiente? O aluno não gagueja? Muitas vezes? O aluno fica nervoso, a pressão sobe, a pressão desce, dá vontade de fazer o número 1, dá vontade de fazer o número 2, não é assim? Muitas vezes ele tem sintomas diferentes, um fica com fome, no estresse intenso, o outro não fica também. Por que você tem sintomas diversos? Porque você tem registros diversos também. De forma que você tem o seu registro, o corpo, naquele momento de urgência, ele vai utilizar a referência que você tem. E essa referência que muitas vezes, quando você não está tendo um bom equilíbrio, nós falamos que é a reserva funcional do sistema, ele começa a entrar em atividade constante. Então tem gente que está angustiado constantemente, com dor constantemente, desequilíbrios de todos os sistemas. Tudo que a parte sensitiva altera as funções. Aqui todo mundo sabe, né, a nível do 2+2, que fica lá, Carlos, deixa aquela porta aberta até finalizar os alunos, tá bom? A gente sabe que no dia a dia, as tensões nervosas alteram todo o sistema, concorda? Não altera? Você mudou as suas funções. Mas geralmente a psicossomática, que é a linha que a gente trabalha, porque nós somos psicólogos, nós trabalhamos com terapia, uma reconstrução, uma reprogramação
desse sistema involuntário. E a psicossomática, a somatização em si, ela trabalha após o conflito. Então, uma coisa é você estar nervoso, o seu sistema mexe, o seu sistema modifica, você tem uma simpaticotonia constante, um excesso de cortisol, de adrenalina na hora do sistema, que isso vai dar uma alteração endógena funcional, em fuga e luta. Se você passou esse sistema, o corpo tem que reparar essa situação. E se o corpo não conseguir fazer essa reparação, vem os sintomas. Então, muitas vezes, situações que você já viu, às vezes situações que você adquiriu até, você nem viveu, mas você sofreu secundariamente de outra pessoa, ou qualquer algo parecido, o corpo também tem os seus registros das suas funções involuntárias. E aí o que acontece? Altera as funções do corpo, de todos os sistemas, tá? Então a gente costuma dar até falando assim, brincando, né? Ah, mas isso é somático. Tem situações de paciente, como o Pedro mesmo me indicou uma paciente essa semana, que veio essa semana. Nossa, essa é bem psicossomática. Na verdade, tudo o psicossomático influencia, em todos os aspectos. O que acontece é que nós temos uma reserva, como se fosse um copo d'água. E se ele for enchendo, ele transborda. E quando transborda, aí realmente o corpo fica em atividade constante. Entende? Então a ideia da RNPB, né, ela é desenvolvida por mim mesmo. Tá? Eu trabalho a nível de clínicas há 15 anos. Eu trabalho com osteopatia, reprogramação, micro, leitura, medicina germânica, naturopatia, posturologia, Bricot, Villeneuve. Eu trabalho com várias áreas, né, interligando posturologia e tudo mais. Agora, a gente adquiriu uma placa de baro, também baropodometria, tá? A gente vai fazer a avaliação precisa dos captores de pisada, também está chegando aí, tá? Eu acredito que é a semana que vem. Então, assim, a gente está também com uma confecção nova de palmilhas aqui, com um laboratório que confecciona palmilha pré-moldada, termomoldada, que é bem legal também, tá? Então, assim, a gente está sempre buscando, investindo para se tornar realmente mais completo, tá? Nós somos fisioterapeutas, eu sou fisioterapeuta, e tenho orgulho de falar que a fisioterapia hoje é um ramo que associa toda essa integração do complementar que tem de maior maravilhoso, tá? O único profissional que faz terapia a nível de graduação, com todos esses complementos que nós temos aí dessa área complementar que está chegando para o Brasil, que foi liberado aí, faz a gente ter um arsenal muito bom de trabalho. E, obviamente, a gente consegue se beneficiar e tratar o paciente como um todo. Se o paciente é de forma física, se é de forma sensitiva, se é endógena, se é suplementar. Nós não queremos ser nutricionistas, nós não queremos ser psicólogos, nem muito menos médicos. Nós queremos fazer um olhar total de como o sistema funciona, e como esse sistema funciona e como ele interliga em todos os outros sistemas. Então, a carência que nós temos, que eu falo em nós, mas que eu tenho, como outros colegas também, tem essa carência no dia a dia, na função, no dia a dia, é o que faz a gente buscar várias áreas para se tornar mais completo. Porque senão, a gente não buscaria. Se o Beabá funcionasse, a gente ficaria no Beabá. Concorda? Tá? E é isso, e na cidade, eu estou há 12 anos aqui, né? Essa clínica foi inaugurada agora, já atendo aqui há 12 anos, tá bom? Então é isso aí, quem quiser mais informações, a gente tem um site, tá? institutofabiosoler.com, milhões de visualização, nós temos mais de quase 13 mil seguidores. Eu não sou uso essa informação para muita coisa bacana, lógico, de forma mais amadora, nós não somos profissionais em vídeo e áudio, né? Estamos tentando melhorar com os microfones aqui, né? Mas a ideia é passar a informação, tá? Temos também Instagram, a página do Instituto, que até a gente está fazendo essa live aí. Eu acho que deve estar funcionando aí, né? Tá dando certo aí? Beleza, então. Então, pessoal, vou fazer uma apresentação rápida para vocês. Como eu já antecipei, das minhas, hoje o negócio está meio tenso aqui, nada está funcionando, não está nem passando slide, olha só. Tá? Eu vou passar para vocês, como eu já passei, algumas minhas formações, que eu tenho formações nacionais e internacionais, do que eu acho necessário, e obviamente eu tenho vontade de estudar muito mais, por necessidade, para se tornar cada vez mais completo. Sobre a reprogramação, nós temos que
que entender ela um pouquinho agora, e a ideia do workshop é o quê? Se o slide passasse, ficava mais fácil, né? A ideia do workshop é fazer o quê? É fazer essa teoria, de vocês terem uma bagagem, não só para entender da formação que está por vir aí, né? Que a gente está lançando já no Brasil todo, para falar a verdade. Mas também para vocês terem o entendimento e ajudar na clínica de vocês, na prática de vocês, além da certificação também que vocês já vão receber, que também vai servir aí para a faculdade, quem é estudante ou para clientes. A ideia mesmo é passar a informação, e essa informação tem que ser passada, tá bom? Bom, nós trabalhamos para trabalhar esse sistema. O quântico, ele é muito mal interpretado, tá? No nosso dia a dia, as pessoas acham que quântico é maluquice, é loucura, e na verdade, no histórico nosso, só foi levado a sério mesmo depois que ocorreu a bomba atômica, tá? Porque nada mais é que as quebras das partículas, dos átomos, dos elétrons, dos prótons, e faz aquele efeito devastador. Então, quando nós falamos atômico, nós falamos no mundo nanométrico, no mundo que você não consegue nem, obviamente, com os olhos visualizar, tá? Em nanometria, em várias vezes, a gente consegue entender que aquele átomo newtoniano, que os elétrons estão girando sobre os prótons, etc. e tal, quando você entra a nível de maior profundidade, sabe-se que tudo fica assim. Esse é o verdadeiro átomo quântico. O que vocês estão vendo aqui? Nada, tá? Então, quando você entra nos microscópios quânticos, você entende que tudo é energia. E a energia significa o quê? Energia séria, não essa energia mística que é vendida a nível de crença. Que quando você sente alguma coisa, o seu sistema modifica, que todas as moléculas do mundo modificam, até mesmo a molécula de água. Então, o sentimento, a intenção, a energia que gera sobre isso modifica as funções do sistema. Então, se a gente entrar no microscópio quântico e você olhar essa cadeira, esse data show, essa camisa, esse piso, essa parede, enfim, tudo que está à nossa volta, tudo está assim. Então, está tudo conectado. Então, nós falamos que nós entendermos disso e utilizarmos isso ao nosso favor, é um diferencial para você conseguir trabalhar nessa medicina tão maravilhosa aí, tá? Porque literalmente, nesse aspecto, nós não fazemos intervenção médica, nós não queremos ser médicos, nós fazemos cuidados terapêuticos. E eu, no decorrer dos meus anos todos, aprendi isso, que nós não fazemos diagnóstico médico, nós olhamos a saúde global, a saúde integrada, entende? Nós não tratamos ou câncer, enfim, nós cuidamos da saúde dos órgãos, dos tecidos. E o tecido não estando lesionado, obviamente que o corpo agradece, entende? Então, muitas vezes, até a oncologia vem, né? Na metamedicina, eu passei por uma perda muito grande, desenvolvi um tumor YXZ, isso é falado por muitos oncologistas, entende? Agora, entender o que está acontecendo com o seu sistema, com a sua psique, é o que faz o grande diferencial. Porque quando nós falamos de parte sensorial e emocional, eu gosto de falar sensorial, porque a emoção muitas vezes ela é lógica, as sensações não são, tá? Então, quando nós estamos nesse meio sensorial, não existe passado, futuro nem presente, tudo é o agora, concorda comigo? Talvez você está chateado com uma pessoa, só de pensar que aquela pessoa vai aparecer aqui, o que acontece? Você já sente tudo aquela vagotonia, já sente toda aquela angústia, e muitas vezes aquela pessoa nem apareceu. Não é isso? É ou não é? E você viveu tudo isso. Você imagina, vamos dar um exemplo, né? Você tem um trabalho para fazer, para entregar, mas você deixa no último dia. Toda vez que você lembra do trabalho, você sente aquele, nossa, eu tenho que fazer aquilo. É ou não é? Não é assim? E assim é os trabalhos da nossa vida. Assim é os trabalhos da nossa vida. Se você tem algo pendurado, algo pendente, que você não resolve, toda vez que você lembra, você sente aquela sensação de falar. E assim é nossos conflitos também. Se você tem algo pendurado, e se você não consegue resolver, e você não resolve, você nem sabe talvez o que aquilo está te incomodando, que muitas vezes acontece isso, né? Você acaba fazendo o quê? Ficando angustiado constantemente. E aí vem os aspectos da sobrevivência, porque os impactos biológicos, a forma que o corpo sofre, vê a situação, altera as funções do organismo. Entende? Então, sabendo que na memória tecidual, tudo é o agora, não existe passado, futuro nem presente, mais uma vez falando,
nós utilizamos isso a nosso favor. Porque quando nós estamos tratando o paciente na maca, o que for, a gente está ressignificando, utilizando tempo e espaço constante. E isso faz um grande diferencial para a gente. Entenderam? Então, nós utilizamos, obviamente, a linguagem, que é muito importante, e todos os sentidos biológicos da doença e os mecanismos para conseguir acessar esse sistema e as ferramentas. Porque o que é muito comum, eu já venho há anos trabalhando com isso e conheço vários colegas que estudaram para fora disso, que entende toda a ciência, entende como o corpo funciona, mas e aí? Como que eu faço? O que eu faço agora? Eu tenho todo esse entendimento, mas e agora? Como eu atuo? Como eu resolvo isso? Como eu inverto? Por isso que nós criamos a RNPB, porque a gente trabalha, lógico, entendendo essa ciência e também com ferramentas que funcionam significativamente esse trabalho, tá? Eu atendo também em São Carlos, na clínica do Flávio Salic, que veio semana passada fazer o curso de liberação miofascial, uma clínica de alto nível em São Carlos. O Flávio é uma nota 10, malucão, né? Mas ele é um cara muito respeitado. Quando eu estava fazendo fisioterapia, ele já era osteopata, né? Então ele tem muita experiência, mas ele mesmo fala, eu sou manipulador, cara. Meu negócio não é para fazer a nível sensorial. Como eu estou estudando isso, abandonou, falou, não é para mim. E ele falava brincando, né? Falava, brincando. Quem gosta de mexer com os problemas dos outros é o Soler. Então, e olha, hoje ele e a esposa dele estão participando da formação lá em São Carlos. A esposa dele está gostando bastante, tá? Porque ele é uma necessidade do consultório. Mesmo se ele não vai atuar diretamente, para poder ajudar ou direcionar, concorda? Tá? Então, é isso aí. Se o Flavão estiver vendo a gente, valeu, Flávio. Então, com certeza ele vai ouvir, né? Isso aí. Então, a ideia é a gente olhar todo esse sistema neural. E só para vocês visualizar, quando nós falamos desse mundo quântico, a gente tem um videozinho. Aqui o meu passador aqui não tá legal, mas tem um videozinho que ele passa basicamente um experimento com um microscópio atômico mostrando como funciona o mundo quântico. Então, olha só que interessante. Isso não é fake, isso é um programa de ciência que eles conseguem fazer uma pesquisa com lasers a nível de infravermelho e conseguem entrar no mundo nanométrico e fazer as moléculas quânticas ter a sua mobilidade. Olha só que interessante. Tá legal o áudio, hein? Então, ele está mostrando a pesquisa. Eu vou correr um pouquinho, tá? Para a gente entrar no que interessa. Mas aí, ó, olha lá. A ponteira laser só está movimentando. E olha só como está tudo conectado. A ponteira vai movimentando. E a nível dos reflexos do laser, você acaba tendo essas imagens que te mostrou para vocês. Vou correr mais um pouquinho. Olha lá. Vamos todo mundo junto. As moléculas de cada sistema, átomos de cada superfície, de cada produto, está tudo conectado. E é daí que o Wi-Fi passa, é daí que a bomba atômica explode as coisas. Então, e é dessa energia que modifica o seu espaço. Temos também essa visão clássica do que os elétrons estão girando sobre os prótons. E foi mapeado a nível por estudiosos, como Bruce Lipton, depois eu pego o livro, né, A Biologia da Crença, criou o best-seller, ganhou o prêmio Nobel aí de pesquisa, falando que o mapeamento 100% genômico do processo de genoma, dos genes nossos, da cadeia de DNA, ela não é 100% mapeada, porque ela modifica suas proteínas pela intenção que você vive, pelo seu sentimento. Então é comprovado que o nosso sentimento altera as funções literalmente da cadeia de DNA, tá? Então, quando você tem esse sistema trabalhando, tudo envolve numa possibilidade infinita de tratamento.
Então, quando nós estamos cuidando de alguém, você não é você que é o responsável pelo tratamento, você é um facilitador da técnica, você mostra o que está desequilibrando na pessoa e depois você mostra o que está, o desequilíbrio, faz as correções necessárias e, obviamente, isso vai mudar as funções involuntárias do corpo, mas a pessoa também tem que querer se tratar e querer entender a fragilidade e mudar o seu comportamento que muitas vezes está sendo nocivo a si mesmo, que nós chamamos de sabotagem. Então, o primeiro passo para a gente entender todo esse meio quântico, eu fiz uma introdução meio correninho aí, né, sobre a energia, o que ela influencia, mas isso vocês já viram praticamente nas práticas, tá? Que nós chamamos de frequências vibratórias. As frequências vibratórias, na verdade, são ciclos idênticos de unidade por tempo. É a energia que você vibra que você vai encontrar. Tem pessoas que você, ao só de chegar, você gosta de ficar naquele local. Tem locais, tem pessoas, e tem pessoas também só de você estar próximo, você não gosta de ficar. Concorda? Não tem isso? Então isso nós chamamos de frequência, que são ciclos que o seu corpo vibra. E ele vibra com muito mais intensidade involuntariamente do que voluntariamente. Então o que você tem nos seus registros, na sua essência involuntária, vai fazer muito mais conexão de você conseguir o que quer, o que não quer, ou você ter até afinidade, ou sentir próximo ou não, e até mesmo ambientes. Vocês podem perceber que quando você vai rancho, né? Outros lugares é chácara, aqui é muito rancho. Você vai para um rancho, muitas vezes você fica no meio do nada ali, mais perto da natureza, você fica mais renovado, não é isso? Toma um banho de mar, fica à vontade. Toma um banho de mar, ou faz qualquer outro a nível natural, você não se sente mais reenergizado? Não é isso? Porque você acaba desacelerando todas essas frequências aí. Entende? Então, olha só que interessante. Nós temos um vídeo aqui também, que eu vou mostrar para vocês, que chama Memória da Água. Então, é um vídeo, depois eu passo no decorrer do curso, que ele mostra que até a água, ela tem uma alteração funcional de memória. Você está até na Globo, coisa e tal, não viram? Então, eu vou passar, tá? Então, até nessa pesquisa... É um vídeo só fazendo uma instrução, mas nessa pesquisa mostra que até as moléculas de água, elas modificam com a memória que é enviada externamente a ela. Tá certo? Esse senhor Masaru Emoto, ele fez uma pesquisa mundialmente, ele é respeitado pela medicina quântica, sobre os efeitos de tudo que influencia sobre a água, desde sons, a palavras, sentimentos. Ele já partiu dessa para melhor. Mas o legado dele continua aí com essas pesquisas, tá? E aí ele fotografou as moléculas de água, né? Também com microscópio. A diferença que acontece quando você estimula essa molécula com agressividade ou com bondade, tá? Aí tem um videozinho instrucional, depois não tem mais vídeo, tá? Interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O assertivo tem os 4 elementos. O senhor Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e fotografou com o microscópio de campo escuro. Essa primeira foto é uma foto da água. Represa Fujiwara antes. E essa foto é a mesma água após receber uma bênção de um monte budista. Bem. Represa Fujiwara Plaza Catholic Uma Festival. série de fotos. O senhor Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas de água gelada e deixou-as por uma noite. Essa primeira fotografia é uma foto da água. Só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Shimon. China do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E pode ver onde colocou a palavra nessa garrafa. Dos palabras. Estás y estúpido. Cada palabra escrita pegamos en una botella de donde sacamos la muestra y después sacamos el cristal. Entonces, en caso de las gracias, Isso é ciência, viu?
não é feito, não. Tem livros, pesquisa no mundo todo. Un día reposando, poniendo, diciendo las palabras como amor y gracias, nos transporta la energía. Pues de esa manera, esas sustancias que vitalmente son negativas, pues y antes de beber, agitando un poco de agua, pues de esa manera el agua se activa, con lo cual uma água nascente, né? A água também poluída. E é isso, o nosso corpo é produzido, é composto por... Bom, a ideia, o que você entende sobre a memória da água? O que vocês entenderam? Vocês podem pesquisar sobre o Dr. Emoto, que vocês vão ver muitos livros, ele é campeão de medicina quântica. E as pesquisas dele, lógico, de quem entrou nesse meio também para fazer essas pesquisas de medicina quântica, começou a questionar águas de países, águas de presidiário, águas de igreja, e o negócio começou a ficar uns lugares meio turvo. Entende? Porque na verdade não é a palavra em si, a energia, o significado daquela palavra. Entende? Hitler, Heil Hitler é uma palavra, mas o que representa isso? Qual que é a memória disso? Se até uma molécula de água tem memória, você imagina o que a gente não tem, né? Porque a gente tem sentimentos, tem hormônios, tem vários outros sistemas aí, tá? Então, literalmente, quando nós vamos se conectar com outra pessoa, entenda que o seu sentir, obviamente, faz o grande diferencial a nível do funcionamento do corpo, através desse mundo quântico aí que eu estou tentando apresentar ele por alguns minutos, mas obviamente algo de muita complexidade. E quando você vai entender a mecânica quântica, a única coisa que se entende sobre ela é que ela não tem... Tudo depende de quem observa, de quem tem a intenção pelo ato de observar. Entende? Então, nós utilizamos isso também ao nosso favor. Essa energia nociva. Muitas pessoas... mas isso é da cabeça sua. Mas é da cabeça mesmo. Não é verdade? Isso é psicólogo, né? Qual que é o problema de você ter um efeito cortical? Qual que é o problema de você olhar as coisas na sua cabeça? Você criou isso mesmo. A sua percepção alterou as suas funções endógenas, alterou as suas funções de o seu sistema. E a energia que você vive e tudo que você está integrado influencia diretamente no seu sistema, porque você é o responsável por essas situações, porque ela está concedendo um câncer, você criou o câncer. Você tem terreno biológico para isso, para ele multiplicar.
com as suas fragilidades psíquicas, químicas, hormonais, ou o que for. Ou você se contaminou, é diferente, você foi envenenado, intoxicado, radiação, o que for. Mas a gente tem que entender que quando o nosso corpo cria esses mecanismos, a gente que criou ele de forma involuntária. E se alguém tem algum tipo de responsabilidade, somos nós mesmos. Mas é muito mais fácil transferir, jogar para um, jogar para outro, e etc e tal. O protocolo nosso é a autorresponsabilidade. E entender, muitas vezes a responsabilidade é sua, mas de forma involuntária. Você não está acontecendo isso porque tu quer. Entende? Então, essas frequências, elas mudam com o seu pensamento, com o seu sentimento, com a sua emoção, situações desagradáveis, enfim, como se fosse uma estação de rádio. Então, se você não está bem com o que você traçou, os seus objetivos, que você está vivendo e para onde você quer ir, obviamente, o seu sistema vai criar mecanismos involuntários, até mesmo como a água cria os dela, vocês já perceberam? Né? Eu vou ver se eu mudo aqui, cara, não tá passando. Eu fico apertando 1000 vezes aqui, aí fica me atrapalhando. Vou mudar para cá. Agora melhorou. Eu aperto, o negócio não vai. Agora parou de novo. Então, ficar doente, literalmente, se sentir desgraçado, entende? Encontrar uma situação desagradável, o que você pensar sobre esses aspectos, nada vem de castigo divino. Muitas vezes, se você não está bem, se você não está legal, o pneu do seu carro fura, você fica maluco. Se você não está bem, se você não está legal, né? Muitas vezes, quem gosta de ficar perto de quem não está legal, quem não está bem? Não é? Se você não está legal com você mesmo, com uma situação vivida que você está passando, você tem mesmo que deve ficar em luto por algum tempo, mas ficar em luto por muito tempo o corpo não suporta. E outra coisa, entender, muitas vezes você não está legal, você está reclamando até do IPVA, mas o IPVA é uma porcentagem do valor do seu veículo, não é verdade? Então, se você tem um veículo mais caro, ele é mais caro, se ele é mais barato, ele é mais barato, entende? Então, muitas vezes a gente começa a transferir nossas situações dia a dia e isso vai fazendo com que você vai se sentindo cada vez mais agradável, vai se sentindo literalmente cada vez mais desgraçado, achando até mesmo que isso pode vir até comigo não dá certo, um castigo divino, etc e tal, né? Mas nós colocamos literalmente que o mundo é uma escola, já que é uma escola de tudo que a gente está vendo. Você está tirando benefício disso tudo? Quem diz que a gente só aprende com coisas maravilhosas? A gente aprende com resiliência e com dificuldade, não é verdade? Tá? Então, nós temos frequências baixas e frequências altas. Quando você está literalmente em alta frequência, vocês mesmos já viram isso. A pessoa está feliz, está bonita, não é assim? Está lá com a pele radiante, cabelo, não é aquela coisa toda? E quando a pessoa está em baixa frequência, começa a sentir sofrimentos, a pessoa não tem mais brilho. Vocês conseguem ver pessoas que tomam antidepressivo constantemente? Tá feliz? Tô triste? Tô. Mas está feliz? Lógico, muito. Mas está triste? Também, demais. Nem o tom de voz muda, né? Você vê que não tem aquela impulsividade, não é isso? Por quê? Esse é o efeito do medicamento, não é bom nem ruim. É esse o efeito, é sedar. É controlar o sistema, não deixar ter altos e baixos. E muitas vezes as pessoas procuram a gente devido a isso. Ela precisa de um efeito, o efeito do próprio químico está atrapalhando ela. Mas se para de tomar, o corpo não segura o rojão. Entende? Aí fica aquela história, começa bem e termina mal. Não é assim? No dia a dia? Por quê? Porque a gente precisa entender na íntegra o que está acontecendo com o sistema, porque ele vai repetir constantemente. Então, literalmente, o que é a saúde? É a harmonia. Doença, obviamente, é o desequilíbrio desse sistema. O corpo está num mecanismo constante que está nesse desequilíbrio em repetição. Então, basta a gente entender isso, liberar essas nocividades sensoriais que o corpo apresenta, que é as memórias teciduais, e criar uma estratégia de mudar essa repetição que não está sendo benéfica, porque o corpo sempre vai repetir. Entende? Isso não vai ser mudado, a repetição sempre vai estar constante. Tá? E a cura? A cura, literalmente, que a gente tanto busca, essa cura divina, nada mais, nada menos do que de voltar ao estado de harmonia e equilíbrio do corpo. Porque o corpo, mas o meu corpo, você não nasceu com depressão, entendeu? Você não nasceu com ansiedade, entendeu? Isso são palavras. A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde mesmo, é quando você não tem serotonina no corpo. Você não tem o neurotransmissor, o hormônio que te dá o bem-estar, você não tem, seu corpo não produz.
3% da população, gente. Entende? Então, outra coisa, o sistema, a gente precisa das multiplicações. Então, tem sistema, quando você está em atividade, que ele perde massa. Um exemplo, sistema músculo-esquelético. Ele perde massa quando você está fazendo uma atividade. Não é isso? Você vai treinar, você ganha microlesões nos tecidos. E depois que você fez a atividade, você não entra em reparação? Não é isso? Ou eu estou errado? Então, quando o cara que treina, quando ele descansa, não é treino? O cara que treina de verdade, descansar, não é treinar? Ele não toma suplementos jamais, muito mais suplementos pós-treino? Porque é a hora que vai cicatrizar o que lesionou, o que fez as microlesões, que é o fortalecimento, os condicionamentos. Assim também é o nosso dia a dia. Geralmente, nossos sistemas, eles perdem tecidos, eles ficam agressivos, o corpo sofre em fase de simpaticotonia, de estresse, e depois vem reparar diferente, mas no geral, falando de dores, de músculo esquelético, fica mais fácil a gente colocar nesse termo. Então, se você não conseguir, se você cava no decorrer do dia, mas se você não dorme bem, se você não repara bem, o que acontece contigo? Se você não valida tudo que você viveu, se essa energia negativa, se essa nocividade está contigo, ou está na sua percepção e está sendo transferido constantemente. Obviamente que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Altera toda a cicatrização do corpo. Então, a observação, nossos pensamentos se materializam, no corpo se materializa. Não deu um exemplo? Talvez você está chateado com alguém, só de pensar que aquela pessoa vai aparecer, você já liberou toxina no corpo, já liberou hormônios que te deixam estressado constantemente, cortisol, adrenalina e entre mais, entende? Principalmente o cortisol. Então, no corpo, literalmente, os nossos pensamentos se materializam. Ou até mesmo ou em outros fatores. Pode ver, tem gente que tem um líder lá, um chefe, e o chefe é bravo. Tem gente que tira onda com o chefe, faz piada. E tem gente que se descabela e chora. E o chefe é igual para todo mundo. Entende? Então, por que você tem essa percepção diferente? Um faz deboche, o outro chora. Porque suas referências são diferentes. Entende? E você está transbordando nesse aspecto. Entende? O copo encheu. Então, nós falamos que a vida é a vida e a vida nunca morre. Vocês já viram constelação familiar? Saiu até na TV de novo. Agora o Mato Grosso do Sul está usando, o Rio de Janeiro usa, a Justiça usa a nível familiar, para melhorar as situações de relacionamento, para resolver a situação da família, ou é divórcio, ou é pensões, entende? Essas situações todas aí. E essa técnica, a constelação, eu não sou constelador, mas tenho amigos que têm. Eu trazia a constelação de São Paulo aqui para 3 de agosto, tá? Uma consteladora. E tem alunos nossos de São Carlos que estão fazendo esse curso que é constelador. Eu não sou constelador, mas eu tenho um pouco de entendimento. E você trabalha com a energia do clã, a energia do universo daquela situação. Então você pode conversar e trabalhar situações até mesmo de quem já se foi. Aí você fala, mas como você vai trabalhar uma situação, um problema com quem já entrou em óbito, já faleceu? Porque a energia não acaba, a nível sensorial está ali. A memória, a referência, os conhecimentos, a doutrina, isso fica. E também, entende? Então, quando nós falamos que a vida é a vida e não morre nunca, literalmente. Porque se a gente for entrar a nível da base da ciência, nós falamos que tudo que a gente processa, o que a gente é, o que a gente pensa. O que a gente pensa é sinapse. E sinapse é um mecanismo elétrico e hormonal, não é isso? Então, tem uma microcorrente aqui. Você acredita em energia do corpo. Então, você não acredita em eletromiografia, você não acredita em eletrocardiograma, eletroencefalograma, não faz mais esses exames elétricos, porque você está avaliando o quê? A eletricidade dessas ondas do corpo. Concorda? Então, se você está em classe de vida, e você entrou em óbito, o que classificou óbito? Acabou essas propagações energéticas, sinapses. E para onde elas foram? Então, nós podemos falar que as nossas energias, teoricamente, é o quê? É a nossa alma? Não sei, não é religião aqui, é ciência. Então, e para onde vai essa energia? Porque a energia não se acaba, a energia se propaga. Por isso nós falamos que a vida nunca morre, a vida não se acaba. Então, e essa energia foi para onde então? Foi lá, foi para baixo da terra, foi para cima? Não é verdade? Então, e essa qualidade dessa energia sensorial, que é o que a gente isso, nós precisamos literalmente gastar energia no decorrer do dia e cicatrizar a energia no sono, no dormir, entende? E é aquela velha história, e quando você dorme com excelência, você consegue cicatrizar todo esse sistema, porque o Instituto do Sono comprova em todos os deles
que não existe quantidade de sono, se é 5 horas, se é 8 horas, se é 6 horas. Existe qualidade do sono, de você conseguir desacelerar a sua frequência cerebral. Para você melhorar, quando você desacelera a frequência cerebral, você melhora a vibração do corpo. Entenderam? Então, quando você dorme desacelerado, o seu cérebro, o seu corpo vibra mais. Entenderam? Então, olha só, é como se a gente fosse essa torre mesmo. E essa torre, ela faz o quê? Faz você vibrar. E, obviamente, quando você vibra, você consegue ter melhor benefício em tudo. Se é para uma prova, se é para um estudo, se é para um relacionamento. Não é isso? Tudo bem? Daí que vem a situação que nós perguntamos. Vem paciente tratar comigo? Pode estar com dor no dedão do pé. Eu pergunto, o senhor dorme bem? O cara, seu intestino funciona bem? Sua digestão é boa? Ué, mas o que tem a ver com o meu dedão do pé? Eu quero saber se o seu parasimpático funciona bem. Porque se o seu parasimpático estiver em boa atividade, eu sei que você vai ter muito mais suporte e muito mais do nosso dia a dia. Entenderam? Se agora nós não temos esse sistema trabalhando em equilíbrio, qualquer ventaniazinha aí, qualquer instabilidade te derruba. Entenderam? Então, ao dormir, literalmente, faz você todos esses sistemas. Porque quando você não dorme legal, quando você não recupera legal todo o seu sistema, ou quando você está com um desequilíbrio que ninguém consegue achar, vem falar ou não vem falar que você começa a ter medo das coisas. Imagina se você está estudando, imagina você está com um desequilíbrio, você procurou em tudo que é lugar e ninguém encontrou o que você tem. Você começa a ter medo, que é muito comum. E automaticamente você está em fobia, que é um medo muito mais exagerado. Vocês sabem a diferença de medo e fobia, né? Medo é medo do desconhecido. Isso é muito comum. A gente tem medo do que não conhece e tem medo também do que a gente não consegue controlar. Mas depois que você conhece, você não tem mais medo. E você pega o controle, você também perde o medo. Você domina o território. E a fobia é um medo multiplicativo. Exemplo, eu tenho tem uma borboleta ali, eu tenho medo de borboleta. E a pessoa olha para a borboleta, um exemplo, e fala, nossa, essa borboleta quer me pegar. Ela olha dentro do meu olho. Já viu gente assim? Ela bate a asa assim, ó. Borboleta bate a asa assim. Então ela multiplica muitas vezes o medo. E muitas vezes fala, e se eu passar embaixo da porta, ela pula em cima de mim. Tem gente que fala isso com baraxa, não é assim? Aí ela pula em mim, ela quer me pegar. Então ela entra numa situação multiplicativa. Ou até mesmo situações de extremo que você não consegue aceitar. Porque nós falamos de autorresponsabilidade, que é importante o quê? Você não precisa concordar com todo mundo, mas você precisa aceitar o que você tem. Entende? E se você não está aceitando o que você tem, você é o único responsável por resolver isso. Entende? Ninguém mais é responsável por resolver isso, porque isso está acontecendo com o seu corpo, não é com o corpo da outra pessoa. Então, a nível de psique, se ela chega entrando aqui e eu vi ela com camisa branca, isso não é legal, que é cafona, e isso me incomoda, o problema não é ela estar cafona, o problema é eu estar incomodado com ela. Entende? Então, é essas autorresponsabilidades que é muito comum, porque a gente tem muitas vezes conflitos e transfere no outro. Muitas vezes a forma que eu trabalho incomoda outros profissionais. O problema não é eu, o problema é o olhar dos outros, o problema é deles, não é meu. Entende? Então, quando a gente entende um pouquinho disso, a gente fala para os alunos, para de dar brecha, para de dar brecha. A pessoa você falou sobre algo, é que ela deixa ela muito irritada, ela perde a estabilidade, acaba fazendo grosseria, qualquer outra coisa, ou fica triste, porque ela tem memórias de fragilidade nesse contexto. Entenderam? E isso é muito comum ser transferido. E se a gente não consegue se beneficiar das coisas, a vibração cai e o sistema acelera. O sistema nervoso consome todo o sistema e você acaba não conseguindo fazer a reparação de todos os tecidos, tanto da própria psique e tanto com o nosso corpo como um todo. Por isso que as pessoas entram muitas vezes no transtorno obsessivo. Ah, eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso comer, porque quando come você relaxa. Se der comida para o animal, ele relaxa. Entende? Ou ele pega a obsessividade sobre qualquer sistema, sexualidade, ou esporte, ou qualquer outra coisa. O cara fica obsessivo naquilo, porque aquilo é uma fuga indiretamente, porque ele consegue entrar em reparação. Entende? Internet, comida,
E o que for aí? Entende? Então, nós falamos aqui, nesse sistema, nós não somos psicólogos. Então, a gente não entra em síndrome, em análise racional psicóloga. Nós entramos na essência do sistema nervoso autônomo. O que significa isso? Se está em equilíbrio simpático e parasimpático. E o que está fazendo o seu parasimpático não trabalhar ou o seu corpo está em muita simpaticotonia. E reestruturar isso é o vital para a nossa terapia. Entender? Então, nós, como eu já falei, temos responsabilidade em tudo na nossa vida. Nada é fruto do azar. Entende? Quando eu fui construir isso aqui, eu quase fiquei maluco. Mas com todo mundo que eu conversei, falou, cara, na hora que você fizer uma obra, você vai entender que você vai passar. Nossa, teve coisa aqui que eu cheguei até com vontade de chorar, cara, de raiva do cara, de gasta e desfaz, e faz e não faz. Essa semana eu tive que mexer no esgoto da rua, porque não colocaram válvula de retenção, entendeu? Eu estava cheirando os banheiros, novinha a clínica. Então você vê assim, que as pessoas não fazem do jeito que deve ser feito, entendeu? E eu colocando tudo do melhor, não poupei nesse aspecto, entende? E então isso é azar? Não, isso foi alguém que fez algo irregular, etc e tal. Eu poderia olhar, achar que isso é olho gordo, que as pessoas realmente, você quer aparecer muito, porque eu uso a internet literalmente para quê? Para divulgar o trabalho. Meu Facebook é 90% atendimento, curso, eu uso muito, de vez em quando eu boto lá tomando uma cervejinha, né? Porque a gente é filho de Deus, né? Tô brincando. Mas, ou fazendo algum esporte qualquer. Mas a ideia maior aqui é entender que a gente tem responsabilidade. E quando a situação acaba acontecendo mesmo, você tem referências, e muitas vezes involuntárias, que nós chamamos de gatilhos. Aí o corpo... Bum! Então, a psicossomática, diferente da psicologia, não acontece o problema... A psicologia clássica, falando, o raciocínio mental clássico, o psicológico, vamos falar assim, é diferente de... Deu um problema, o resultado vem depois do problema. Não é no momento, só na fase ativa, é depois. É muito comum, o senhorzinho está cuidando da senhorinha no hospital. A senhorinha está cuidando do velhinho dela, ela nem resfriado pega, né? Mas depois que ele partiu dessa para melhor, talvez ele não sobreviveu, o que acontece com ela? Muitas vezes, aí ou adoece. Mas naquele momento, em fase ativa, não tem sintomas. 97%, pergunta para os socorristas. A Paula é socorrista, né, Paula? Trabalha no SAMU. Que horário que dá os infartos e AVCs, Paula? E na madrugada? Amanhecendo, né? É porque a pessoa acorda e vê a pessoa já infartada na cama, não é isso? Mas é comprovado, entre as 11 e as 3 da manhã. Aí muitas vezes a pessoa vai de manhã, vê o lado, já foi, está duro lá o corpo, não é isso? Então na madrugada, e na madrugada você exige do seu coração? Na madrugada você exige do seu sistema nervoso? Isso é dados mesmo. Por que é na madrugada? 97%, a gente está falando de uma incidência muito alta. Por isso que o farmacêutico, os médicos falam, toma esse remedinho antes de dormir. Porque é na hora da validação psíquica, é na hora do reparo psíquico, e muitas vezes o seu corpo não suporta, um vaso sanguíneo rompe, porque ele faz vasoconstrição, dilatação nos reparos, e muitas vezes se rompe um vaso vital. Então é nesse momento que o corpo vai validar tudo que você passou. Então, se você tem o sistema, é o grande diferencial. Entenderam? Lá na turma de São Carlos, tem uma fisioterapeuta que ela trabalha também no SAMU. E ela falou, não, é das 11 às 3 da manhã, e é o que o estudo fala mesmo, né? Igual você falou, de manhã é porque a família encontra o cara de manhã, mas muitas vezes já está com AVC, já está infartado, ou está em estado grave, ou já, até mesmo já entrou em óbito. A habilidade é o primeiro fator que a gente também, no coach, na PNL, da RNPB também, nós falamos. Nós somos os nossos criadores, quem manda na minha vida sou eu. Aí eu pergunto, você está mandando na sua? A sua vida está fluindo do jeito que você quer? E aí a gente entra com mais detalhes ainda. Qual que é o seu instinto primitivo que eu vou ensinar a vocês? Que lateralidade, que polaridade você tem? Você é territorial mesmo? Antes você está bem contigo. Porque talvez você crie uma couraça tão grande que no fundo não é o que sustenta o seu corpo. Entende? Talvez você quer ser um territorial e fazer muitas coisas, mas muitas vezes você ficar dentro de casa sossegado é melhor, com mais tranquilidade do que estar um territorial. Ó, só para vocês verem. Eu sou territorial, né? Eu dou aula praticamente todos os finais de semana, tirando os feriados prolongados até dezembro.
Todos, finais de semana, tirando os feriados prolongados até dezembro. Esse final de semana era para mim estar em São Carlos. Hoje já lá está em São Carlos, dando aula de ATM. Só que a gente teve um problema de fechamento de turma, ficou 7 pessoas penduradas, 7 pessoas, então mudou a data do curso, reformulou. Então eu teria uma folga esse final de semana. O que eu fiz? Workshop. Você entende? Porque isso aqui para mim é prazeroso, quem isso aqui para mim é ruim? Entende? Eu sou territorial, vou aproveitar o meu tempo para fazer um workshop meio período, estou tranquilo. Vou passar a informação. Entende? Se é para outro, você trabalharia todo final de semana já? Trabalharia, Pedro? E eu gosto. Mês que vem, semana que vem eu estou para São José do Rio Preto, ou talvez eu estou lá para Natal, eu estou lá para São Carlos, eu estou rodando o Brasil. Isso para mim é prazeroso. Eu tenho as minhas perdas com isso? Tenho. Mas essa é a minha responsabilidade? Eu tenho dor por causa disso, desequilíbrio? Fico cansado? Fico. Mas isso é ruim para mim? Da minha psique, não. Eu gosto de ser territorial. Entender? E agora, se a pessoa não é territorial e quer ser territorial, obviamente ela vai fragilizar. Ou se a pessoa é territorial e não está vivendo o território. Não estou falando de entender? Porque no nosso dia a dia, tem duas coisas a nível de prosperidade de consultório, de clínica, que eu posso falar em alto e bom tom, porque eu uso referências do Brasil todo, tá? O que funciona, tá? Você tem algo que é comercial e você tem algo que é funcional. Tem algo talvez que você coloca na sua clínica que é comercial, traz gente, mas isso aí outras pessoas podem pôr também. Uma maca, uma coisa diferente, um aparelho, entende? Isso é comercial. E o que é funcional? Funcional é você, a pessoa ir atrás de você, não do que você tem. Concorda? Isso é autossustentabilidade, nós falamos que isso é ecologia. Então, a ecologia é você fazer algo que sustenta muito bem. Então, quando você tem um aparelho de última geração, o seu vizinho pode ter também. Mas aí, todo mundo faz igual. Mas se você tem o cuidado, o conhecimento e o jeito de fazer seu, isso ninguém te tira. Concorda? Não é verdade? Então, você pode equilibrar os comerciais e os funcionais, mas não deixe de ter um bom contrapiso funcional, porque senão você não é autossustentável. E talvez você está bem hoje porque um sistema ou alguém te mandando gente, e depois, no dia da manhã, você não está mais porque você estava em dependência. Tá? Então, passar por essas situações e darmos continuidade e sempre evoluir. Então, eu gosto de falar assim, o que você vai ser quando crescer? Você se vê fazendo velhinha o quê? Exemplo, o professor Wendel, ele é professor de carreira, graduado, mestrado, né? Eu sou professor clínico, né? Estou correndo atrás agora dos mestrados, mas muito longe. Mas enfim, o que você quer fazer quando estiver velhinho? Quer estar dando aula? Ô, cara, eu também. Entende? Eu quero estar dando aula? Quero. Você se vê velhinho dando aula, Soler? Poxa, se Deus quiser lá. Meu filho, a RNPB. Né? Osteopatia, fisioterapia, né? E, lógico, nos meus lazeres também, né? Entende? Mas se vê fazendo isso. Se você se relaciona bem com o seu amor da sua vida, relaciona. Você se vê velhinha com ele, Deus me livre. Então você não se relaciona. Uai, você não se vê velhinho? Sacou? Não é assim? Não, me vejo, parceiro. Opa, então você está no caminho certo. Então uma dicasinha bem básica, você se vê velhinho fazendo isso? Você se vê velhinho tratando os outros? Pedro, fazendo o que faz? Então, obviamente, cada ano, cada dia você vai ficar melhor. Que é o que acontece particularmente na minha vida. Quando eu cheguei aqui, era um gordinho falastrão, né? Hoje eu ainda continuo gordinho, mas ainda continuo falastrão. Entende? Estou brincando, mas no modo de dizer, cada dia você melhora, cada dia você melhora, cada dia você melhora. E você vai nessa crescente em 15 anos que eu estou, vou para 30, vou para 40, depois eu acho que acabou, né? Entende? Mas é isso aí, cada dia você melhora. Então a gente tem que ter responsabilidade da continuidade nas nossas coisas. Não é bem isso? Então veja que tem apreço mesmo e organiza. Tá? Porque o nosso cérebro tem um papel de criar nossas manifestações, os nossos equilíbrios, os nossos desequilíbrios. O cérebro e o corpo todo. Fiz questão de trazer o meu corpinho, né? Tem vários ali lá dentro, mas trouxe só esse. Olha só, nosso sistema nervoso, aqui sai todas nossas cadeias o quê? Simpáticas. É aqui que saem as inervações todas simpáticas. E quando você está em simpaticotonia, que é em estresse constante, essa frequência está acelerada.
E isso o mundo te dá de graça. Depois vocês podem pesquisar de frequência de Schumann, que é a frequência magnética da Terra. Essa frequência dá para a gente. Então, só de você viver aqui, você já fica estressado. E quando você vai no rancho, praia, em lugares abertos, é uma lenta. E a frequência sendo mais lenta, o corpo agradece. Por isso que você fica no meio do nada, você se sente mais energizado. É coisa da minha cabeça ou vocês já sentiram isso? Entenderam? Onde tem maior poluição, onde tem maior turbulência, mais poluição eletromagnética, mais Wi-Fi, mais tudo, mais te deixa o seu sistema nervoso central acelerado e a frequência vibracional baixa. Entendeu? Quando a sua frequência vibracional nervoso está equilibrado, porque ele não consegue trabalhar no vermelho constantemente. Entenderam? Então, nós... Aqui seria comparar, tá? Faltou um azinho. O cérebro com ele processa e se comunica com todo o restante parte do corpo. Então você imagina que você tem um sofrimento constantemente, você está pagando aquela saga constantemente, e muitas vezes você nem sabe o que está te deixando triste, ansioso, não é isso? Tá? E isso muda todas as funções do corpo. A gente está falando de câncer, a gente está falando de fibromialgia, a gente está falando de tudo, tá? De tudo. Tá? Os meninos viram aí, ó, os tratamentos que dão aí, né? A gente mexe um pouquinho, começa a entender, pipoca a pele, isso, aquilo, passa mal, chora. É ou não é? Não teve no curso aqui, ó, vocês não fizeram uma liberação, meu facial, a mina passou mal, chorou aqui na sala passada, eu fiquei sabendo. Eu estava em Bauru, mas eu fiquei sabendo. E ó, tem uma câmera ali. Tô brincando, eu não fico vendo vocês não, eu tava dando aula, tá? Mas enfim, eu vejo por alto só. Mas assim, eu fiquei sabendo. Então, por que você liberou o tentório do cerebelo, liberou a orelha e a pessoa passou mal e viveu? Porque quando você aciona o tentório do cerebelo, você está trabalhando uma membrana que é derivada da dura mater. E a dura mater é derivada do mesoderma velho, o antigo, que tem a função de aguentar, proteger, sustentar. Pergunta para essa pessoa se isso não faz sentido tudo que ela está vivendo. Em conotações não tão legais, tipo sujeira. Então tem que aguentar e proteger essas situações para poder permanecer vivo. Quando você estimula o tecido, muitas vezes a memória, bum, porque o copo já está cheio. É dali que a gente toca e a pessoa muitas vezes modifica, ou a emoção vem. Da onde veio isso? É porque o corpo tem o seu registro. O corpo é um HD, é uma esponja, e ele registra tudo. Entendendo? Bom, então nós temos o sistema dos 3 cérebros nossos, tá? Tá dando para entender? Tá legal o áudio aí, Cássio? Tem alguém acompanhando? Tem também? Se tiver alguma pergunta aí, você pergunta aqui, tá bom? Então, ou seja, ó, nossa primeira situação, no nosso momento de evolução, nós temos 3 manifestações cerebrais, que é chamada de cérebro triúnico. O primeiro cérebro que nós temos é chamado de reptiliano, que é o cérebro dos répteis, que é o do tronco cerebral. O tronco cerebral é o cérebro dos répteis. Réptil tem emoção? Réptil já nasce pronto? Jacarezinho já sai assim, ó, já? Só não tem tamanho. Cobra, não é assim? Entre outros. Lagartos, tudo mais. Eles não tá tudo pronto? Porque o cérebro já está pronto, que é só o sistema nosso primitivo. Nosso sistema réptil, que é o tronco cerebral, como o nosso organismo. Tem as nossas funções primitivas de sobrevivência. Que o réptil, se quiser anotar, ele trabalha em 2 aspectos. A fuga da dor e a busca do prazer, cegamente. Gente, até hoje as pessoas compram um bilhete premiado. É ou não é? O cara faz tanto uma magia na cabeça do cara, porque entrou em estado primitivo. Informou tanta pessoa que ela entrou no estado primitivo. Foi ceguinha atrás do prazer e ó, caiu no nosso sapão. Não é assim? A gente tem isso também. E quando o nosso organismo está em atividade constante, você fica com esse instinto constantemente em atividade. E até 2 anos de idade, codifica esses instintos de fuga da dor e a busca do prazer. Exemplo, e aí você tem esses instintos de fuga, ou você vai ter fuga, ou você vai ter agressividade, ou você tem estagnação. Então, instintivamente, o cérebro reptiliano dá esses 3 equilíbrios. Se é agressividade, o cara pôs um revólver na minha cara, eu já tomei o revólver dele, se eu tenho isso. Se o cara botou o revólver na minha cara, eu saí correndo. Ou o cara botou o revólver na minha cara, eu travei. Dando um exemplo. Então, talvez acontece algo, um imprevisto muito forte,
Seu corpo não dá para processar racionalmente e ele usa o instinto que ele tem. Ou é agressividade, ou é estagnação, parada, ou é fuga. E a gente tem isso. Talvez a pessoa te liga, você tem aquela percepção de briga. Quando o cara te liga, você fala assim, agora... E, velho, não é isso? Quando é fuga, não vou nem atender, deixa aqui, né? E quando é assim, atende, faz alguma coisa. Ah, não vou fazer nada não, não sei, né? Já viram gente assim? A gente tem esses instintos constantes involuntários. Essa parte, até onde a gente trabalha, não é reprogramável. Mas você aumenta a tolerância, aumenta o tamanho do pavio, para não deixar chegar nesse estado crítico do nosso instinto de sobrevivência, que é o primeiro cérebro. Legal, né? O segundo cérebro, tá? Já é pela evolução, que não é o tronco cerebral. Agora já é o que? O diencéfalo, onde tem o tálamo, o hipotálamo, que é chamado de mamífero, de mamariano, ou até das aves. Entende? Com a evolução, aumentou-se o tamanho e a sua capacidade. Então, e aí mamífero, já tem emoção? Tem, não tem? Então, olha só que interessante. No mamariano, nós trabalhamos no nosso sistema límbico, no nosso sistema emocional. E é aí que a gente trabalha nossos programas biológicos. É ali que a gente trabalha. A gente tem que passar pelo cérebro do córtex, que é o cabeça dura, entende? Que é o córtex cerebral, o racional, entende? Então, muitas vezes, não é o racional, que é o neocórtex, que é o próximo cérebro. É o quê? O entendimento do cérebro dos mamíferos, que é o paleocórtex, que nós chamamos, da era paleolítica, da nossa emoção, nossos instintos primitivos. Não é isso? Eu não tratei o Jader, pode falar, Jader? O Jader estava com problema no calcanhar, nada sarava, tinha passado em um monte de lugar. Tratei dele, depois passei uns olhinhos de hidratação, mas fizemos 2 trabalhos, cara? Quantas sessões fiz? Fiz 2? Ele veio esse dia atrás e falou, bicho, eu nem lembrava mais, mas vim te falar. Meu calcanhar aqui nada cuidava, nada cicatrizava. O que você tinha no calcanhar mesmo? O que foi diagnosticado? Uma dermatite, assim, ela ficou a camada de pele, né? Mas eu não sentia nada, assim. Apertava, não sentia nada, mas ficava bem feio, né? Era tipo um buraco no calcanhar, assim, bem grande até. E daí depois ele veio essa semana passada, não foi isso? Ô Fábio, deixa eu te falar uma coisa, meu calcanhar sumiu, cara, esqueci de te avisar, nem lembrei mais. Olha que coisa boa. Por que você acha que nossas dermatites alteram? Várias dermatites. Esse é o sentido biológico. Então, que a pessoa entra para o seu trilho. Porque muitas vezes a pessoa sabe que está fragilizando, você libera todas as negatividades, a memória, os tecidos, mas a pessoa não muda o comportamento, a pessoa não entra no estilo de vida que é necessário. A Thay Souza está perguntando, quando ela vai apresentar um seminário ou uma palestra, dá um branco na memória. Muitas vezes também é que ela não tem o dela. E aí ela está tendo alterações porque ela está muito distante. E então, ela perguntou se precisa de um medicamento para ativar esse tipo de esquecimento. Ó, primeiro passo, com todo respeito aí, quem trabalha com medicamento é médico, tá? A gente sempre fala assim, de bem em alto bom tom, né? Com todo respeito. O medicamento, ele vai dar um suporte externo para o sistema, e muitas vezes é interessante mesmo você medicar, mas você só medicar, no meu ponto de vista, é uma fragilidade muito grande. Entender o que significa esse branco, nesse momento que ela está se expondo, que não está marcando território, e buscar o sentido biológico é o vital para ela, como para qualquer outra pessoa. No decorrer da palestra, ela vai entender o que eu estou falando. Tá? Tem alguma dúvida, vocês? Já que o pessoal da internet perguntou. Tem dúvida? Então, e depois, milhões e milhões e milhões de anos depois, a gente vê em evolução, porque aqui nós olhamos sempre a evolução humana, nós entramos no neocórtex, que é o cérebro evoluído, que é o que eu acho de mim, é o meu raciocínio, é a couraça que eu crio, é o meu sistema racional. Então, muitas vezes, esse não manda nada no nosso sistema involuntário. Quantas pessoas já estão com desequilíbrios, estão tristes, ou estão com dor, ou estão com qualquer outra coisa, e não queria estar assim, por que não muda? Vai procurar ajuda? Porque não é você que manda, é involuntário. Obviamente, você entender disso, você criar conexões para você resolver isso, aceitação, liberar as suas mágoas, isso é muito importante, mas na nossa linha,
O sistema límbico, o sistema reptiliano, principalmente o límbico, que é o involuntário, tem que ser trabalhado e codificado. Desde a nocividade energética, sensorial, a desde as percepções de transferência, que é o que eu já vou falar agora. Então, nós falamos, entre aspas, que o cérebro neocórtex é o cérebro, nosso antivírus. Firewall, que fala? Firewall? Meu inglês não é muito bom. Firewall, na verdade eu nem tenho inglês direito. O firewall aí, esse antivírus, essa proteção do software, entende? Também protege a gente. É ele que não deixa a gente acreditar no lobo mau. Que quando a criança acredita, né? Porque não está desenvolvido. A criança tem devaneios porque o córtex cerebral não está desenvolvido. Depois de um certo tempo, ela não acredita mais na conversinha. Concorda? Por isso que ela brinca. Vou te pegar, Xuxa, não vou. Vou. Não é assim? O criança, ônibusinho, caminhãozinho, avião. Não é isso? Tiro, não é isso? Então, o que nós temos? E o nosso neocórtex, ele é o que cria essa couraça racional de proteção nossa. Só que muitas vezes a gente cria isso, mas não é o que o nosso sistema límbico trabalha em essência. Aí vem a somatização. Então, ousa falar que é o quê? É um desequilíbrio do racional para o sensorial e emocional. E quando você consegue equilibrar os dois, aí não tem problema. Entende? O problema é você ter um instinto diferente e você ter um jeito de viver outro. Você aprendeu, entendeu? Foi doutrinado, cultura, né? Pode ser religiosa, pode ser social, pode ser patriarca, né? Isso tudo fragiliza a gente, tá? Então, como que a gente abre a caixa? Né? Como que você passa do cérebro? Como que você passa do neocórtex, do racional? Primeiro passo, ressignificando as pessoas, entrando no estilo, trabalhando a parte sensorial do corpo. Os toques é fantástico para isso. Então, quando você acessa os locais de registros que o corpo faz, é um grande diferencial para poder trabalhar essa conotação de ressignificação do tempo e espaço. Entende? E até mesmo buscar quando começou esse sistema. Tá? Que a gente vai ter uma prática, eu vou atender um de vocês aí, tá? E aí vocês vão ver como que funciona isso. Bom, não tem dúvidas mesmo? Eu vou mandando matéria, tá tranquilo? 9h30, né? 10 e pouquinho a gente para, tá bom? Atrasou um pouco para começar, tá? Então, nós falamos de funcional. Nosso hemisfério direito, ele trabalha com mais particularidade no sentido de informações receptivas. Alguns autores põem de forma machista até como um cérebro feminino, mas isso eu deixo dessa forma devido ao estudo já vir com essa literatura. Mas nós falamos que é essa parte mais emocional, mais cultural, olha lá, ó. Tem gente meditando, lendo, soltando pipa, entende? Namorando, então é essa parte mais no sentido afetivo, tranquilo? E o lado esquerdo? Nós temos um hemisfério que trabalha com mais racional, lógicas, crenças, entende? Então, obviamente, você conhece, tem gente que é muito racional e tem gente que é muito fantasia. E nós falamos até em programação neurolinguística, coach terapêutico, o que for, que está tudo na RNPB também, que é o quê? O equilíbrio dos dois é o grande diferencial. Eu preciso, sim, rachar o cérebro no meio, no momento que eu preciso processar, criar, desenvolver, trabalhar, mas eu necessito desligar esse processo, entende? Aí a gente fala brincando, é muito comum, né, com as mulheres aí que estão com o ninho vazio, ela serviu tanto que ela esqueceu dela fazer isso. Ah, mas agora minha vida perdeu o sentido, porque minha relação nessa está eu e o marido. Ah, agora que é bom, né, porque uma pessoa perdeu o quê? A individualidade. Que é uma outras fragilidades também da reprogramação. Então, como que está o seu individual? Como que está a sua história, a sua essência? Que agora que você tem tempo para você, perdeu a graça. Então, você está com a individualidade pequena, que é muito comum hoje no dia a dia. Acontecer isso, tá certo? Então, já falei das funções do neocórtex, né? Então, e o sistema límbico? O que ele tem o processamento, tá? Só um minuto, que o negócio aqui está meio malucão. Eu vou até mudar meu passador. Só um minuto. Esse aqui eu deixo para os professores que vêm. Esse aqui não vai ter erro, não. Então, e quando você tem essa função... Sabe o que eu falei, está pulando 2 agora?
Quando você tem essa função do sistema límbico em desequilíbrio, altera todo o sistema hormonal endógeno. Então, o hipotálamo e a hipófise está constantemente em atividade. Tá? Então, não tenha dúvida que o hormônio é o que mais desequilibra. Tanto a parte sensorial quanto a parte. Tá? Bom, vamos pôr um exemplo se a gente não é assim no nosso dia a dia. Nós falamos que é a teoria do gato escaldado. Tá? Quando você passa por uma situação chata, muitas vezes você tomou um banho d'água com esse gato. Muitas vezes uma gotinha de água gelada nele do banho. Concorda? Isso é instintivo nos animais. Porque ele aprende que aquela água, muitas vezes uma gotinha, ele dá a mesma memória daquilo. Talvez você passou por uma situação que literalmente você ficou assim, ó, escaldado. Entende? Um conflito grande. Mas isso muitas vezes não vai mudar a sua função. Mas talvez uma gotinha de água vai fazer o seu corpo viver tudo aquilo de novo. Não é assim no nosso dia a dia? Talvez está super bem, a pessoa fala sobre tudo, mas aquela situação a pessoa perde o estribeiro? Não é isso? É porque ela tem uma fragilidade. E o corpo, se estiver vivendo constantemente, vai ter os seus impactos biológicos. O corpo vai acelerar a sua atividade. Entende? Vai mudar as multiplicações celulares para mais ou para menos. Os tecidos vão cavar ou os outros vão crescer absurdamente. Entende? Que a gente vai chegar lá. Então, quando eu tenho essa situação, o meu sistema neurovegetativo vai ter uma alteração diretamente endócrina. O sistema hormonal também vai estar em desequilíbrio. Por isso que é muito comum hiper ou hipotiroidismo, não é isso? Pessoas que é diabético, hiper ou hipoglicemia, pessoas corrigindo, problema de tireoide, com hiper ou hipotiroidismo, oscila demais. Do nada está hiper, do nada virou hipo. Se a tireoide vai para mais, a tireoide vai para menos. Mas por que oscila tanto? Como a glicemia, quem já sabe aqui com diabético, muitas vezes passa nervoso, treme na hora, modifica demais, constela rapidamente, porque o fator sensorial, obviamente, ele mexe com todo o seu sistema. Tá? Como a moça falou aí, vou falar na frente, me dá branco. É porque ela tem ausências de proteção, que a gente vai falar, que é proteção eficiente ou ineficiente. Então, como eu já antecipei para vocês, nós temos as frequências cerebrais. E essa frequência está associada aos anos de vida. Então, quando você tem de 0 a 2 anos de vida, você tem aquele sono profundo, inconsciência, porque o seu sistema nervoso central, ele trabalha de 0 a 4 Hz. Isso aqui é dados de eletroencefalografia. Tá? Então, ou seja, o seu sistema nervoso trabalha até 4 Hz. Por isso você fala assim, que sono de nenê. Nunca mais você vai ter sono de nenê. Porque o seu sistema já evoluiu. O seu sistema nervoso está todo trabalhando por completo. Então, até 2 anos de idade, você tem essa frequência. Aí nós entramos de 2 até 6 anos de idade, você tem essa frequência, a teta, que é a imaginação e devaneio. As criancinhas não têm isso, não brincam com os bonequinhos dela, com as bonecas dela, com os bichinhos deles. E cria muita coisa, então vive de tudo de forma vital. E depois, nós temos a alfa, que é a alfa que já é mais conhecida popularmente. Aí entra em alfa, que é entrar em meditação, que você já está até 12 Hz, que é a consciência em tranquilidade. Quando você já é adulto, teoricamente acima de 12 anos, você já tem uma frequência rápida cerebral. E você consegue trabalhar bem em alfa de 6 a 12 anos. Aí você consegue que o sistema nervoso central consiga desacelerar, que aí restaura o sistema. Então, quando a sua frequência cerebral não entra nessa próxima 12 Hz, esquece essa palavra, em 12 Hz, 15 Hz, você não consegue restaurar, que aí que é a qualidade dos programas biológicos. Entenderam? E depois, quando você entra em beta, aí você já está acima de 12 anos, né? Você tem o quê? Consciência e foco, raciocínio. Então, eu estou dando aula aqui. Lógico que eu estou tranquilo, relaxado, estou em casa. Mas, eu estou com a minha consciência e com o meu foco. Então, vocês também estão em... No momento que entrou em relaxamento, tem que entrar em alfa, ou nas proximidades dela. Se ficar constantemente com a frequência cerebral acelerada, é sonho, é pesadelo, dorme mal, e assim vai. Entende? Então a gente está falando de uma coisa muito mais importante do que, fiquei nervoso. A gente está falando de tratamento de base, que isso é o grande diferencial para a gente. E o que é mais legal é que são poucos atendimentos, né? A gente trabalhou com registro, trabalhou com sítio biológico, entendeu? Eu falo que geralmente é de 1, 3 ou 5 atendimentos. O Jader fez 2, entende? De 1, 3 ou 5. Então, que terapia que eles trabalham com tão pouco atendimento?
Eu não conheço nenhuma. Tá? Então, assim, a gente tem grandes e grandes resultados. Por isso que a sessão ela é mais valorizada. Eu falo que é um grande diferencial. É a minha dos olhos verdes, essa aqui. Entende? E quando você tem a frequência em aceleração, mais ainda de frequência, em desempenho máximo, que seria acima de 35 Hz. Ou seja, então, pessoal, não dá para ficar constantemente com frequência acelerada. Aí eu pergunto para vocês, o que você acha quando o cara está depressivão mesmo? Está em atitude depressiva extrema? A frequência cerebral dele está lenta ou está rápida? O que você acha? O que vocês acham? Você acha que está lenta ou está rápida? Fibromialgia, o que for. A frequência está lenta ou está rápida? Está muito rápida. E a frequência fica tão rápida que o corpo não consegue reparar. Então a vibracional cai. Entende? O sistema nervoso acelera e o corpo desacelera. O reparo tecidual. Entenderam? Você acha que quando você está lá assistindo um filme, super de boa, comendo pipoca com o namorado, namorada, com a mãe, irmão, papagaio, cachorrinho, tá lá gatinho, tá lá de boa, aí você lembrou do aquele negócio ruim? Você acha que a sua frequência acelerou ou desacelerou? E o seu corpo? Vagotinou. Ficou frágil. Entenderam? Agora você imagina que você está com esse problema todo dia e ele não resolve nunca. Toda vez que você lembrar, até num conforto, assistir um vídeo, tá no rancho, tá no barco, tá qualquer outra coisa, tá na moto, e você, aquilo lá te tira seu sossego. Só de você lembrar, aquilo lá atrapalha você. Teoricamente, o corpo tem 3 meses para sustentar. Legal, né? Então, ou seja, tudo está com o nosso sistema do hipotálamo e o tálamo, ele está trabalhando em cima de todas essas funções involuntárias que são nossos registros, junto com a hipófise, mudando o sistema hormonal. Para nós entendermos, literalmente, o que é a neurociência, que nós entramos na íntegra da ciência, não entramos em substantivo, de nomes. O paciente vem com umas pernas inquietas, para mim eu tenho que entender o que acontece com essa síndrome com ela. Porque as pernas ficam inquietas quando ela quer ficar descansando, por que o corpo dela não entra em reparação, por que a frequência cerebral dela não desacelera. Por quê? Você viu até esses posts aí, eu até mandei para muito aluno, né? Eu achei super engraçado. Marcelo está com dor lombar e foi diagnosticado lombalgia. Cara, é bem isso. Então você tem um nome técnico que não justifica nada. A gente tem que, no nosso caso aqui, eu respeito os diagnósticos aí, né? Até tiro onda, mas enfim, a gente quer saber o porquê das coisas. O porquê. Por que o seu corpo, então, está entrando em espasticidade? Por que o bancário... Você acha que quem tem mais dor no pescoço? Bancário ou saqueiro, pedreiro? Você acredita mesmo que é só a posição física que é um fator crucial para você? A cobrança intelectual do banco é gigante, os caras travam, eles chamam os quick massage direto para ir na agência, faz uns pacotão lá, os caras vão. Quase todo mundo me pede, acha que eu tenho maca de quick massage, não tem, senão é imprestável mesmo, não tem. Entende? Então faz pacotão, vem tratar, por quê? Porque a cobrança intelectual é extrema. E quando você está extremamente intelectualmente cobrado, você está tranquilo? Não tem um agressor que você não consegue conhecer? E os mamíferos atacam aonde? Aonde que o mamífero... Quem ensinou isso para eles? Ah, Chalé, agora pegou, né? O instinto dele, né? Coisa de Deus, não é isso? Então, quando você tem esses instintos constantemente, o seu trapézio, pelo estímulo do acessório, nervo cranial, entra em contratura. Você já começa, tá duro, hein? Não é assim? Então, você tem esses reflexos, memórias de proteção do nosso corpo. Mas racionalmente não tem nenhum bicho que vai me morder, mas você está na evolução, você está mexendo num sistema da etiologia animal, que é outra etiologia que a gente trabalha, que é o instinto de sobrevivência. É involuntário, meu querido, não é porque você quer. O sistema evoluiu, o neocórtex, há poucos anos para cá. Há milhões de anos que foram desses 97% das funções do corpo. Entenderam? Bom, então, com o nosso sistema neurovegetativo, o sistema nervoso autônomo, né, as funções involuntárias do corpo, nós temos grandes 2 circuitos que trabalham sobre isso, que eu falo cansavelmente sobre eles, que é a simpaticotonia, o simpático, e o parasimpático, né? Tem cliente meu, paciente, que eu falo assim, pesquisa o parasimpático, depois você me fala, o que você não tem? Fábio, todos os meus sintomas estão aqui, esse sistema meu não trabalha, né? Dr. Google está aí, entende? Para a pessoa pesquisar, né?
Então, ou seja, o simpático, ele estimula o sistema de alerta e de potencial de combate do corpo. Então, é o fuga e luta. Bum! Né, eu preciso correr, eu vou ficar. Uai, ou travo, mas meu corpo entrou em alerta quando dá algo que está fora do previsto. E o parasimpático é o que estimula a função endócrina do corpo, ou seja, vai fazer as secreções diretamente do sangue, fazendo com que o sistema entre em cicatrização. É também chamado de sistema crânio-sacral. O que sai do crânio e do sacro, sai inervações parasimpáticas. Não é isso? O pessoal da turma de osteopatia, que tem na pós aqui, não ficou encantado com liberações de crânio, liberações de face, do tanto que relaxa, não é isso? E a parte que nós temos da coluna vertebral é toda simpática. Então, daqui estimula a simpaticotonia e daqui estimula a reparação. Então, tem vários instrumentos para você utilizar isso ao seu favor. Mas também olhar o sensorial, o vital e a transferência psíquica é fundamental. Tá? Se tiver ativada. Então, pessoal, o que nós falamos? Então, nós temos até umas associações de doença. Então, um exemplo, é tudo simpaticotonia. A C1, ela inerva quem? A cabeça, a porção nervosa, porções de insônia. E sim, está associado aos sintomas, dependendo do seu metâmero de simpaticotonia ou parasimpático que sai sobre as raízes. Então, se essa coluna não trabalha em um bom equilíbrio, altera-se as funções das informações. E será que essas informações que você vive também não altera a função da coluna? Obviamente que sim. Altera a função embriológica, desenvolvimento, porque o corpo está sempre célula morrendo e célula nascendo. Célula morrendo, célula nascendo. Fazendo a troca. Ok? Então, mais uma vez falando, sabendo que o hipotálamo, que todas essas funções, o sistema paleolítico, né, o diencéfalo, ele simplesmente executa as coisas, nós utilizamos ele ao nosso favor ou até mesmo contra. Depende da postura que você quiser fazer. Vou dar um exemplo, utilizar ao favor. Aquele trabalho de faculdade feita. Se você já faz ele antes, toda vez que você lembrar, você sente até um benefício. Ai, está feito, graças a Deus. É ou não é? Se você deixa na véspera, toda vez você vai fazer epileptóide, uma releitura. Que a gente vai falar já já. Entendeu? Terceiro. Tá? Bom, o corpo ele precisa constantemente do quê? De repetição. Então, para você conseguir, eu vou tirar porque o olho fica assim mesmo, dá efeito visual. Quando você tem uma boa função parasimpática, como que você consegue estar relaxado? É em lugar que você nunca foi? É em lugar que você nunca frequentou? É assim que você fica relaxado? Ou você não fica eufórico? Eufórico é simpaticotonia também. Talvez você está eufórico, alegre. Mas... E aonde que é o melhor lugar que você dorme? Na sua? Instintivamente é bem isso. Quando o seu corpo está de forma repetitiva, porque ele precisa repetir. E se ele repete, ele restaura. Então o corpo vai estar sempre repetindo. Mas que ele repita algo que seja funcional. Você bateu umas fotos assim. Tá bom? Então olha só. A repetição faz com que o hipotálamo execute as ordens, as ouvidas, o sistema em equilíbrio. Então, se eu não estou constantemente fazendo uma repetição autossustentável, o meu corpo, obviamente, vai ficar em fragilidade, gente. Entenderam? Então, olha só. O funcionamento do cérebro humano. Ó, ele produz uma informação racional que vai ser processada. Vamos por um exemplo. Se eu chegar para você e fizer assim, ó. O que você pensa? Pode falar. É doido. Eu acho que o Jader pensou outra coisa. O que você pensou, Jader? É doido também, não? Pode falar, cara. O que será que é? Tem que ser sexual? Ele achou que eu estava fazendo um biquinho para você. O que você achou, Pedrão? Perigoso, hein? Tá perigoso. E o seu ainda? Eu vou falar bem escancarado, tá? Não sou homofóbico de forma nenhuma. Mas não ficou parecendo que eu era um machão ou que eu era uma menininha? Né? Ou ficou parecendo que eu tô querendo mexer com ela, tipo...
Ou eu sou uma flor. Ou eu sou doido. E no fundo eu só fiz um biquinho e fiz assim. Depois eu vejo como que é esse bico aí. Não é, velho? Então, cara, eu fiz um estímulo e você filtrou outro. E você filtrou filtrou outro, filtrou. E da onde veio esses filtros? É ou não é? Seu não permite, né? O corpinho aqui é bem saliente. Mas eu trabalho em cadeia externa, né? Minha cadeia é essa. Mas se eu sento assim, beleza, eu estou confortável. Se eu chegasse para dar aula e sentasse assim? O que vocês entendem disso? Não tá, ficou confortável a minha pessoa, o meu estilo? Um exemplo como que é a repetição. Coloca vocês o bumbum para frente assim, ó. Faz assim. Coloca as mãos. Reganha os joelhos assim. Respira profundo e fala assim: nossa, eu estou muito nervoso. Por que vocês deram risada? Porque vocês estão fazendo uma associação psíquica que isso não tem nada a ver. Então a repetição de você estar nervoso é ficar assim? Então o seu comportamento não está associado com a sua referência psíquica, que até mesmo está verbalizando. Entenderam? Então o corpo precisa mesmo entrar em repetição. E a repetição tem que ser autossustentável. Tranquilo isso? Bom, aí que entra esses funcionamentos, né? De racional e fantasia, que nós precisamos estar em. Vamos, por exemplo, que até o livro que eu fui coautor aqui, que eu vou sortear para vocês, que tem um capítulo aí, tem na EMS também, viu? Tem lá. Eu criei um exercício que aí no curso, obviamente, o aluno ganha. Aqui eu vou sortear 2 livros para vocês, além do certificado, e um super estojo do Instituto. Super sofisticado. Estou brincando. E aí um exemplo, o que a gente criou, que saiu desse livro, desse capítulo, que eu criei, né? Eu falo a gente porque eu não gosto de falar eu, mas foi eu mesmo que criei, né? Que eu estava estudando isso. Que você tem personas e as suas personas você tem que desenvolver elas dependendo do que. Por exemplo, você como menina, namorada, é a mesma menina filha que seu pai? Então você tem couraças diferentes. Você como profissional vai ser a mesma pessoa que é no seu social? Mas tem gente que é, conhece? Então, se você tiver, e o seu desequilíbrio pessoal, familiar, entrar na vida profissional, vai bem? E o profissional entra bem? Então, a gente tem personas, coraças, que devem estar cada um no seu quadrado. Então, literalmente, é interessante, sim, você ter o seu estilo de trabalhar, profissional, render, o que for, e ter também o seu estilo pessoal, como familiar, como social, entende? Então é um mecanismo sobre isso, porque esse é o que faz o grande diferencial. E se você conseguir associar, obviamente, né, gostar do que faz, mas enfim, mas tem que ter um equilíbrio. Porque se um ficar muito maior que o outro, o corpo desequilibra, entende? Tanto social, profissional, tá? Então, ou seja, quando eu dei um estímulo visual para vocês já fizeram uma associação psíquica com o seu cérebro límbico do quê? O que eu fiz foi legal, foi engraçado, foi agradável até, né? Eu fiz né? Agora, se fosse algo desagradável, sujo, de conotação ruim, entende? Então, a gente tem essas associações. Coisa boa, o corpo também registra, mas tem os seus impactos biológicos de sobrevivência. Então, olha só, essas informações que geram sobre o sistema nervoso central e toda a memória do corpo é o que faz o grande diferencial. Eu não acredito que as pessoas modificam a psique, a forma de ver com transplante de órgãos. Tem artigos comprovados que transplantados de órgãos modifica gostos musicais, começa a ter memórias. Isso já está há décadas. Ninguém está falando coisa do além. Eu estou falando de ciência, entende? Então, outra coisa, eu dei um estímulo visual, mas talvez um estímulo verbal te agride também.
Eu chego para você verbalmente, aí você chega para mim e fala assim, Fábio, as coisas estão muito difíceis, dando exemplos. Aí eu chego e falo para você, porque você está impotente em situação, o cara fala impotente é o caralho, desculpa a palavra. Não, a palavra já, pô, não sou impotente não, para. Não, aí a pessoa já pode fazer uma equação impotência e potência sexual, não é? A palavra vai a monte de muitas coisas. Mas essa impotência pode ser transferida. Aí se eu falar para você, então as coisas estão mais difíceis, eu vou ver se as pessoas podem te ajudar mais. Ai, faz isso para mim mesmo. Então a palavra, o corpo aceita isso aí, porque não é racional, é emocional, é paleolítico, entende? Então o psicodrama entre si funciona bem, cara. Porque você não tem que trabalhar de forma cheia de razão, mas você tem que fazer o envolvimento da coisa. E se eu chegar para você e fizer assim, ó. E aí, Carol? Né? Se a Carol gosta do tapa, ela vai falar, e aí, bro? Pum! Né? Não é? E se a outra falar assim, nossa, esse tapa foi legal. Esse tapa foi igual que vocês viram mesmo. Pô, o Soler deu um tapão na Carol aí, ó. Machucou ela, o cara é louco, não é isso? Esse processamento vai ser codificado pelo córtex cerebral, vai ser processado pelo diencéfalo e vai reconhecer a sua referência. Esse tapa foi agressivo? Esse tapa foi gostoso? Da outra? Tipo assim, entende? Da onde que veio esse tapa? Sacou? Através da memória que você tem na vida, ou você vai gostar. Se é um tapinha de amor, você fala da outra, não é? E se for um tapa agressivo, você vai já mudar completamente o seu processamento. Né? Eu bati com o dedinho, não doeu não. Tá? Foi com a ponta de dedo, tapa estralada. É só para dar barulho. Tá? Então, entenderam? Então tudo depende do processamento que você tem aqui. Certo? Então, como já falamos, essas situações, o nosso sistema todo vai liberar hormônios. A parte endócrina vai entrar em ativação. Quem daqui já não ficou nervoso, ficou tudo pipocado? Quem daqui não ficou nervoso, queda de cabelo, né? Quebra de unha, não é isso? Alteração funcional digestiva. Quem daqui quando vai viajar o intestino para? Você está achando que é o quê? Que é o oxigênio da outra cidade? Né? Então tem muita coisa, que é tudo revivência de poucos exemplos de 1 trilhão de conflitos que a gente gera, que a gente leva e transfere. Então, nós temos o consciente, que o consciente é a faculdade que nos permite reconhecer a nossa realidade e pensar sobre ela. E o que é a realidade associado à verdade? Talvez a sua verdade é diferente da minha, porque o meu ponto talvez o que eu vejo a realidade. Então a gente fala que tudo é a Matrix, a gente está falando de algo muito subjetivo. O que eu vejo aqui não é o que você vê. Se você, um exemplo, me vê, eu já fui taxado como xarope, cuzão, porque ficava em bar. Eu já fui taxado de xarope, cuzão, porque acordar 5 horas da manhã para pedalar. Entende? Então, é eu que sou alguma coisa ou é os olhos da pessoa que está vendo? Estou dando exemplos, estou dando exemplo. Estou dando exemplo. Então, já fui taxado de maluco, de cair noitada, já fui taxado de maluco para acordar de madrugadinha para fazer um esporte. Então, como é que é? Concorda? Estou dando um exemplo, estou dando fictício, eu nunca fiz isso, estou brincando. Tá? Mas enfim, exemplos. Entende? Então, o que a gente tem que entender que a pessoa tem filtros e todo mundo nos seus filtros racionais tem o efeito sombra, que até tem o best-seller Deepak Chopra, tá? Que criou o efeito sombra. O que é isso? É aquela sombrinha negra que todo mundo tem, que transfere em outra pessoa. Vamos, por exemplo, talvez eu sou um motorista e vivo na boleia, vivo nas noitadas, durmo em posto de gasolina, dos bons aos ruins, então eu vejo tudo que acontece de bom e de ruim no mundão, vamos por exemplo, né? Aí minha filha começou a namorar, eu já olho pro menino, nunca vi na vida e falo, só sem vergonha, eu sei o que você vai fazer com minha filha, hein? Já viram isso? Porque ele tem uma sombra, ele teve uma referência e ele transferiu talvez para um rapaz que ele nunca viu na vida. Entendeu? O problema é no menino? O problema é quem está transferindo, que é isso que o racional faz muito, muito bem feito com a gente. Então, entender de onde vem essas transferências é que faz um diferencial. As pessoas ouvem muito isso. Fabio, aquelas pessoas me perseguiam, hoje não perseguem mais. Eles pararam de perseguir, você pararam.
Aquela pessoa me alfinetava direto, hoje não alfineta mais, cara. Ah, é? Ele parou? Parou, ele parou. Será que ele parou ou a sua percepção parou? Porque as suas referências mudaram. Lógico, o sintoma de dor é o primeiro, né? É o que vai fluir, tá? Porque a dor, nossa, é muito importante entender isso. Não é só dar uma marretada aqui e vai doer aqui. Você tem receptores de dor, você tem informações de dor. Você está cheio de tecidos de mecânica de dor múltiplas. De tecidos, de fáscia, de víscera, de articulações, biomecânica, sensorial, nervoso, receptor. Não tem dor fantasma? O cara arrancou o pé e sente coceira no dedão do pé? Da onde está vindo toda essa memória, esses estímulos? Então, o sistema está em desarranjo, vem de grande escala. Tem alguma dúvida? Está tranquilinho? Então, o consciente, ele literalmente, ele torna a nossa realidade, ele faz a gente fazer parte do nosso universo, ele faz a gente ter nossas perseveranças, nosso bom senso, mas ele não mexe quase nada no nosso sistema somático. 3% segundo os estudos, 3 a 7 ele mexe no seu sistema. É tudo involuntário. Então, talvez você se sentiu lá atrás rejeitado, desvalorizado, separado, repugnado, qualquer sentimento aí, alteração da sua integridade, o que for, isso registrou e está sendo transferido em outras situações, que é muito comum. Entende? É muito comum. Talvez você me faz relembrar algo que eu não gosto, então por isso que eu não gosto de você. Então eu não sei lidar com essa situação. Entende? Talvez algo bom, até mesmo bom. Talvez eu faça lembrar você de algo bom que você não fez e você taca a pedra. Entende? Porque é muito comum. Quem que não sabe que é assim as coisas? Então a gente tem que estar o quê? Entender que a nossa realidade ela é limitada pelo que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente pelos nossos sentidos. Que involuntariamente o inconsciente é o que faz a grande diferencial nessas manifestações. Entende? Talvez, da mesma forma, você gosta de uma pessoa, você se atrai para aquela pessoa, porque aquela pessoa preenche algo que é importante para você e que a outra pessoa não vê. Entende? Só que você só tem que avaliar se essa relação é autossustentável. E quem avalia isso não é o terapeuta, é o próprio paciente. Você não dá pitaco na vida de ninguém. Terapia de boteco ninguém faz. Larga dela que o seu burro vai sair para se divertir. Né? Isso não tem propriedade para isso. Mas entender, ressignificar, encontrar quando foi o problema, mostrar para o corpo que essa nocividade não precisa mais estar constante, com toda a memória tecidual dos toques, e trabalhar o tempo e espaço, ressignificando a fragilidade psíquica da pessoa, é uma boa ferramenta. Tá? Então nós falamos de forma básica, para a gente sair para um cafezinho, tá? Nós temos o quê? O nosso consciente, né? E nós temos o nosso inconsciente. Isso aqui é figura de Facebook mesmo, tá? Mas olha só, consciente, percepções, pensamentos, né? Então, raciocínios lógicos, né? Regras, é tudo racional, não é isso? Quantas pessoas muitas vezes têm esse raciocínio, têm percepções, pensamentos, crenças racionais, mas e o involuntário? Ah, cara, me fez lembrar alguma coisa, me fez ter essa fantasia, essa memória, desejos, recalcamentos, umas punções, eu tenho vontade de fazer isso, eu nem sei porquê, né? Medos, até mesmo agressividade, muitas vezes vem involuntária, porque o sistema parasimpático não está em bom momento. Tá? Então, nós falamos que o nosso inconsciente é as nossas forças propulsoras de todo o comportamento humano. Tem gente que me conhece mais próximo, sabe o jeito que eu sou. Pessoas que não me conhecem mais próximo, acham que eu sou mitidão, não é? E me acha que eu sou o bom da boca, falando depoimento. Você acha que eu me sentisse o bom da boca, eu teria buscando e estaria não parando de buscar até hoje? O cara que se sente bom na boca, ele quer que se ferre tudo, ele já é o bom. Quando você não se sente tão bom, você quer melhorar, cara. O meu sentir não é que eu sou tão bom, eu preciso melhorar cada vez mais. Eu tenho essa necessidade, eu tenho essa pulsão inata de estar mais completo, de buscar, entende? Da onde que veio isso? Também dos meus conflitozinhos, mas você pode utilizar uma fragilidade ao seu favor. Eu falo brincando que até o Superman, que é o maior dos maiores, né, dos quadrinhos aí,
tem uma fragilidade. Por que você acha que criaram ele com uma fragilidade? Porque todo mundo tem. Mas ele fica brincando com a Kryptonita? O que ele faz com a Kryptonita? Ele enfia lá na terra do gelo, não é isso? E os amigos de verdade dele, pega a Kryptonita e joga para ele também? Ou ajuda ele a ficar longe daquilo? É ou não é? Então a gente tem as nossas Kryptonitas sim, tem que saber lidar com elas, estratégias racionais, e quem é parceiro do seu pertencimento não vai ficar te trazendo Kryptonita para você. Concorda? Então isso tem representações, então a gente também é assim. Então tem fragilidades que a gente trabalha e equilibra de verdade, isso não incomoda mais, que era muito subjetivo, mas o corpo está vivendo de forma atuante, como agora. E tem situações que você abafa e vive a vida bem. Quem disse que você tem que voltar lá para trás para saber o seu futuro? Nem sempre. Você tem estratégias para criar um novo recurso, é o grande diferencial desde que você se beneficia. Concorda? Então, essas funções inatas, essas forças que faz você ter um autocrescimento. Então, você pode ter uma fragilidade sim, como eu dei um testemunho agora, até de mim, mas eu tenho que melhorar, eu preciso buscar para repor isso aí que me fragiliza, que é uma força involuntária. E essa força involuntária, inata, muitas vezes não pode causar um benefício racional. Se eu não tivesse isso, nem em Três Lagoas eu vinha. Eu vim para Três Lagoas porque uma cidade estava crescendo, porque eu tinha um consultório em Tupã, e Tupã é uma cidade aposentada. Então, por Três Lagoas estar crescendo, e por eu ser impulsivo, eu falei, eu vou mandar bala em Três Lagoas. Eu vou tentar minha vida lá, a cidade está crescendo, né? Por isso que eu vim para cá. Eu não tenho ninguém aqui em Três Lagoas. Ninguém. Tem só minha filha. Entende? Então, nada. Então, o que eu fiz? Foi uma força de autocrescimento no lugar que está crescendo que eu vou junto. Por isso que eu trabalho para fora, por isso que eu faço um monte de coisa. Que eu tirei o conforto de muita gente, porque ninguém queria fazer nada. Não é, cara? Sabe o que eu estou falando? O pessoal fazia massagem e falava que era RPG. Né? Então eu cheguei aqui do nada, tirando o conforto de muita gente. E tiro até hoje para quem não quer buscar. E aí dali vem a situação cascata. Então isso eu entendo e eu sei que isso não é meu. Isso é de olho de quem vê. Entende? Então essas funções, como eu tenho, dando um exemplo, testemunho, cada um de vocês tem também. A gente tem que fazer ela virar um combustível ao seu favor. E obviamente você liberar as fragilidades inatas, né, que o corpo constrói e fica em atividade constante, é um grande diferencial. Então do mesmo jeito que eu fiz a piadinha, dando um biquinho para vocês, e vocês acharam que eu estava louco, não foi isso? Não foi isso? Já falou? Estava sensualizando, né? Então o que você olha aqui? O que você vê aqui, Jader? Por que você está dando risada? Pode falar. O que você vê aí? O que você viu aqui? 2 melancia? Ou você viu um bundão? Hã? É 2 melancia, mas com formato de bumbum, não é isso? E aí isso já faz uma equação psíquica, uma associação que te faz você dar risada. Que é a graça da piada, são as associações. Que a gente faz com o racional com o emocional. Aí você dá risada. Se é legal você dar risada, fala, olha, porque você associou. E a associação muitas vezes dá prazer. Mas também dá desprazer, dá nocividade. Entenderam? E se eu pegar um exemplo, um gatinho, ó. A mulher viu o gatinho. Olha o que ela já pensou. Vou mimar ele na almofadinha, né? Com o lacinho. Né? E olha o outro que já pensou. Não é isso? Então, talvez você vê algo, e aqui vai ter uma representação, uma transferência real ou virtual das suas forças impulsivas, das suas forças inatas, das suas pulsões involuntárias. É um exemplo, lógico, simples, mas o corpo está cheio dessas transferências. Então nós falamos, para sair mesmo para o intervalo, equação psíquica fica programada na memória emocional e agora é inconsciente. Então nós temos teorias que nós temos as inconsciências, e a partir do momento que se torna consciente, você tem um recurso racional, uma chance de mudar essa repetição de fragilidade. Quantos daqui já não foi um culto qualquer, não precisa vender bandeira de nada, e curou? Teve a cura lá. Você acha que Deus só está ali dentro? Deus está maior, está em tudo que é lugar. Agora a sua percepção foi envolvida com essa situação. Talvez a pessoa fez um culto que fez você entender, ressignificou você, e você mudou de se auto-sabotar, mudou de se auto-pressionar ou se lesionar. Aquela mágoa passou e aí o corpo cria um mecanismo de equilíbrio novamente.
Então, de certa forma, essas curas você faz desde que sejam psíquicas, entende? Porque quando a pessoa chega para mim e fala, Fabio, você acredita que eu coloquei uma fitinha vermelha na testa do meu neném e ele parou de soluçar? A primeira coisa que eu falo para a pessoa, eu acredito se você acredita. Você acredita? Acredita, então funciona, porque você cria isso. Entende? Você tem efeito, você tem vibração, você tem energia para isso. Agora, então o efeito cortical, vibracional, instintivo humano é diferente. Ele passa um para o outro. Quer um exemplo? Boceja. Não dá vontade de bocejar também? Por que vocês bocejam? Ai, para de bocejar que eu bocejo também. Desculpa a palavra, uma coisa com a outra. É porque você tem um instinto um instinto primitivo, cara. Que o bocejo é prazeroso e faz resolução psíquica. Que é uma epileptóide também. Então, é assim as coisas que funcionam. Então, quando você tem um exemplo, também Facebook, mas é bem comum, a pessoa muitas vezes, ela amou demais, e aí quando ela vem amando demais, ela sofre. Aí, quando ela achou que ela estava reinando, a mulher passou a rasteira no cara, né? Aí ele fez a associação, que amar é igual a sofrer. Quando ele se relaciona com uma pessoa, ela sai fora. Conhece gente assim? Com homem, com menina, né? Com menina, com todo mundo. Então, ou seja, muitas vezes você tem uma fragilidade aqui e isso vai estar transferida no seu dia a dia. Por isso que falar que a pessoa não me incomoda mais. Claro, as coisas melhorou para mim, hein? Porque o universo conspira ao seu favor mesmo, porque você está bem com ele. Entenderam? Igual para mim, eu estou sem descanso, mas para mim isso aqui é descanso. É coisa mais gostosa? Você acha que não é legal para o meu ego, para a minha pessoa, de eu soltar lá um workshop, mesmo gratuito, ou com turmas também, pagas, aí está tudo lotado? Você acha que não é prazeroso para mim? Mas eu construí isso no decorrer de uma vida. Estou 12 anos na cidade, cara. Quantos anos você tem? 22. Então, 12 menos 22, você tinha? Quando você tinha 10 anos de idade, eu estava aqui falando, osteopatia. Entendeu? Você acha que daqui mais 12 anos, como que você vai estar? Como ele vai estar? Como vocês todos, ou outros, dependendo da área, desde que não pare de buscar. Estou dando exemplo do que eu vivo, mas qualquer área, desde que você vive ela mesma, e desde que tenha mercado de trabalho também, tem que ser inteligente. É bonita, mas não sustenta. Vai, aí fica chorando as pitangas, fisioterapeuta é tudo desempregado, ninguém tem salário bom. Cara, isso é um absurdo. Eu te passo o nome de 50 fisioterapeutas aí que ganha 10 mil, 20 mil por mês. Eu te passo um monte. Clínica não dá dinheiro porque não atende com clínica de alto nível. Começa a cobrar 200, 300 reais a sessão para você ver. Começa, você faz 3, 4, 10 sessões num dia. Multiplica. Tem dia que você enche a tampa, tem dia que você não enche. Como que você não ganha dinheiro? Se eu ganho, se outros ganham, se o Flávio ganha, se os outros ganham. Agora tem que ver aonde você está, aonde você se posicionou. Né? Então, dá dinheiro, sim. Para fazer piso salarial, duvido que não faça. Não tem como não fazer. Agora tem que ver o mecanismo, a ferramenta que tem na mão. É chato falar. Tá? Então, nós iremos buscar o amor quando encontramos e reagimos para rompê-los. Então, será que isso tem muitas equações que estão sendo transferidas? Quem que não tem, cara? Né? E muitas vezes essas transferências podem ser uma situação, talvez eu tenha fragilidade com aborto, talvez eu tenha fragilidade com isso, e quando só de passar isso na televisão, isso já me fragiliza. Ou talvez eu tenha essa sensação que isso pode vir a acontecer a qualquer momento, e a coisa vai levando uma massa maior e maior de cada conflito. Entenderam? Vocês já tinham se ligado que esses 3 cérebros têm que estar em equilíbrio e que a gente precisa estar com as nossas equações bem resolvidas? Mas não é que quando se duvida de tudo? Quando você tem sempre os dois lados. Então, por exemplo, você tem sempre duas escolhas. É porque você tem memória de insegurança, que foi gatilhada, que a gente vai falar disso, e isso está sendo transferido para todos os ambientes. Você só acredita quando você prova daquilo e aquilo funciona. Até então você, duvida de tudo. Geralmente as pessoas que são visuais, elas já vivem rapidamente o que vê.
Geralmente, pessoas que são auditivas, elas têm que entender o custo-benefício para viver aquilo, se permitir aí viver aquilo no tempo dela. E geralmente os sinestésicos, eles precisam sentir para acreditar. Entende? Então você precisa estar no meio, vivendo, sentindo para poder crer. Vou dar um exemplo bem grosseiro, mas é a realidade. Tem pessoas que são visuais e simbólicas demais, e as pessoas falam assim: nossa, Soler, você viu a última montanha russa que existe na Disneylândia? Eu falei, eu não. Cara, ela vira 3 vezes, a sua barriga gela, você fica arrepiado, uma coisa maluca. Eu falo, Joãozinho, quando é que você foi lá ver? Não, eu vi pela internet. Você entendeu? Conhece gente assim? Só de ele assistir, ele já... que vai falar, você é louco, rapaz. Enfia a bunda no carro aqui, vai andar, vai lá, vai, monta lá então conhecer. Você tem que estar vivendo isso. Isso também é nível de linguagem, não é só conflitos. Entende? Mas o confiar é conflito. Se ele está em excessividade transferindo pelas situações. Porque na psicossomática é bem assim, a ação como um verbo, não como a subjetivo do raciocínio. É bem primitivo o negócio. Pelo menos a linha que a gente trabalha. Então vamos, por exemplo, se eu tenho um problema com a minha mãe. Estou dando exemplo, hein? Tá? Isso é mentira, eu não tenho, mas eu tenho um problema com a minha mãe. Automaticamente é uma relação filho-mãe, mãe-filha, que pode alterar a minha relação quando eu sou pai. Porque a relação filho-pai, pai-filhos, entendeu? Pai-filhos. Então, muitas vezes, se eu tenho um problema com isso, quando eu viro pai, talvez eu tenha um problema com meu filho. Porque essa relação que eu tenho, eu, mãe e filho, não é tão boa quanto filho-pai. Você entendeu? Se eu quero repugnar você, se eu quero tirar você da minha vida, eu quero tirar você, mas você está eu estou auto-repugnando, então eu estou me auto-repugnando também, eu inverto a situação. Porque é a situação, não é subjetivo, não é subdividido racionalmente, é instintivo. Então o sistema muda. Então se eu falar para você está se sentindo rejeitado? Não, mas você quer tirar alguém da sua vida? Quero tirar. A mesma coisa, você vai pagar, porque é você que tem a memória. E eu choro de amor por você, choro de compaixão pela sua doença, ou qualquer coisa parecida. É eu que vou sofrer, não é você, porque a minha compaixão faz o meu corpo mudar as minhas funções. Você, fosse assim, então todo bandido, todo estrupador, todo pervertido aí de verdade, morreria leproso, com doença. Então, é um erro muito grande na psique. Entende? Basta sentir. Se eu falo alguma coisa, estou trabalhando com ela, falo, você passou por isso? Não, mas meu irmão passou e eu quase morri junto com ele. Você viveu, simbolicamente, todos os problemas, as projeções dele. Então, a gente está falando, a gente está no mundo do sentir. E, obviamente, quando você passa por isso, também influencia. Então, essas situações que você comentou de desconfiança, é porque vem do ambiente que tem essa fragilidade. Entende? Tipo, família, o clã, vida gestacional, tudo isso estava no meio, que isso engatilha e transfere. Ou seja, faz uma equação. Entendeu? Aí quando você está lá e vive ao contrário, você acaba se permitindo mais. Faz sentido para você? Tem que tratar. Né? Quem que passou com grande desconfiança? Ou você mesmo. Passou por situações que fez você ter uma equação de situação de desconfiança para todos agora. Você generalizou. E quando a gente entra na generalização, você está pedindo para se prejudicar. Porque no mundo nem tudo é igual para todos. Não existe esse padrão. Generalização é você pedir para perder. Tá? Vamos dar uma paradinha? A gente dá uma paradinha de uns 20 minutos, pessoal. Tem café, água aí, tá? E a gente volta em 10, 20 minutos, tá bom? Mais na clínica, tá?